Aí, pessoal, boa tarde. Esse nome pomposo de talk aí falácias de desenvolvimento de software. Vamos explicar um pouquinho para vocês o que é falácias. Tá? Bom, primeiro, falácia. O que é falácia? Falácia é um conceito usado na análise de argumentos para se referir a raciocínios que parecem válidos, mas não são. Ou seja, são coisas que são frases, são argumentos que você utiliza para tentar justificar uma ideia, colocando esse argumento como válido, mas na verdade ele não é válido. Porque muitas vezes você não tem certeza ou não tem provas sobre que aquilo é verdade, mas você usa mesmo assim. E esse livro, essa talk aqui é baseada nesse livro aqui, o livro Ilustrados dos Maus Argumentos, que ele coloca algumas falácias que a gente utiliza no dia a dia. E a ideia é colocar... Opa, ali X falácias é porque era para ser a quantidade, são 9... eu não fiz a conta, mas tem várias falácias. Mas eu vou apresentar nove falácias aqui que estão nesse livro, catalogadas, né? E vou colocar ela dentro do contexto de software. Então, junto comigo, quem vai fazer é o Maxwell. Então, nós vamos fazer um jogral aqui, cada um falando um pouco. Beleza? E por que é interessante a gente falar sobre isso? Por que é legal a gente saber o que é uma falácia, quais são as falácias? Por quê? Porque é legal a gente usar os argumentos certos na hora de formar um raciocínio, né? Então, você quer justificar alguma coisa para alguém, você tem que saber como montar o seu argumento para poder justificar aquilo que você quer colocar a sua ideia, né? E também é legal você entender para poder se defender contra falácias que os outros usam contra você. Então, alguém chega com um argumento ali que é falacioso, você consegue, às vezes, até escapar de uma discussão que está indo para esse lado, porque sabe que não vai dar em nada, que aquilo ali não tem prova e não tem como você continuar. Beleza? Então, vamos falar sobre 9 falácias. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a primeira falácia que a gente separou aqui para vocês, que é a falácia do espantalho. O que seria, então, a falácia do espantalho? Quando cria-se um falso argumento e combate-se o falso argumento. Ou seja, você literalmente cria um argumento, cria uma determinada coisa e combate essa mesma coisa. A gente separou alguns exemplos para mostrar para vocês. Darwin está dizendo que a gente evolui do macaco, balançando em árvores. Isso é grotesco, certo? Darwin não diz que a gente veio do macaco específico, que ele fica balançando em árvore e tudo mais, e por causa disso... Não é isso, entendeu? A gente veio de um ancestral em comum e tudo mais. Um outro exemplo... Banco Oracle foi feito para vender licenças e consultorias. Não é bom para os nossos projetos. Não, né, gente? Tipo, você tem que ver o contexto da sua aplicação primeiro. E isso vai definir o que é bom para o seu projeto ou o que não é bom, entendeu? E, é claro, o Banco Oracle não foi criado para isso. Eles monetizam dessa forma. Sim, eles monetizam dessa forma, mas... Você pretende usar Vue.js no projeto, misturando conceitos de HTML e JavaScript? O projeto vai ficar uma bagunça. Pode acontecer? Pode. Mas não é uma verdade, entendeu? Isso não é uma desculpa, não é um motivo. Você tem que estar realmente por dentro dos seus conceitos, você tem que saber argumentar sobre. E não apenas jogar. Não devemos usar o banco NoSQL no projeto. A gente não pode ficar usando todo banco modinha que surge. Eu acho que isso vale para qualquer tecnologia, né? Você tem que realmente ver o contexto, ver se aplica aquilo, e não simplesmente ficar preocupado porque, não, está todo mundo falando disso, então não é bom. Não, tem que ser avaliado, sabe? Bom. A próxima falácia é o falso dilema, que é quando... um argumento apresente somente 2 categorias possíveis, onde tudo na discussão faz parte ou de um lado ou de outro. Você não tem uma terceira opção. Então, até tem uma brincadeira ali, Marvel e DC. Não é verdade. Eu mesmo gosto muito da Marvel, mas eu gosto do Batman, da DC. Não gosto do Super-Homem, mas gosto do Batman. Então,
eu não sou Marvel, não sou DC. Existe um meio termo, entende? Mas às vezes em uma discussão, aí ó, coloca-se apenas dois lados, né? Que é mais ou menos isso, né? Ou você está do meu lado ou você está contra mim, né? Às vezes surge essa frase em diversas discussões aí do nosso dia a dia, mas nem sempre. Pô, eu gosto muito de você, mas eu não concordo com isso. Eu estou do seu lado, eu só não concordo com um argumento seu. Então, trazendo isso para desenvolvimento de software, podemos colocar que não existe full stack. Ou você programa back-end ou você é front-end. Não é bem assim. Não tem como você colocar só essas duas categorias. Você pode fazer testes unitários ou entregar o valor mais rápido possível para o cliente. Você escolhe. É assim que funciona? Não é, isso é uma falácia. A pessoa coloca só você entre duas opções possíveis e não te dá poder de pensar em terceiras, quartas, quintas opções. Bom, vou falar um pouquinho sobre generalização precipitada. É a falácia cometida quando alguém tira uma conclusão a partir de uma amostra pequena ou específica demais para ser representativa. Basicamente, você pega uma coisa pequena e essa é a regra. Opa. O exemplo que a gente trouxe, não gosto de pessoas que moram em Maringá. O primo do meu vizinho é de lá e ele é muito chato. O que tem a ver o primo do seu vizinho com as pessoas que moram em Maringá? Meu, não quer dizer que porque uma pessoa é chata, todas as pessoas vão ser chatas, certo? Na minha máquina funciona. Né? Acho que todo mundo já passou por isso. É legal que eu tenho um amigo, acho que a galera já ouviu essa frase também, que sempre falava. Quando eu falava, não, na minha máquina está funcionando. Ele falou, coloca a sua máquina em produção lá então, vamos lá. Por quê, né? Deve ser péssimo trabalhar em um software legado. Trabalhei uma vez em um sistema legado e odiei. Cara, pode acontecer sim de você trabalhar em sistemas legados que são terríveis. Terríveis, terríveis. Mas não é uma regra, entendeu? Existem sistemas, sim, que são legados, mas são ótimos para se trabalhar. Beleza. Próxima falácia é o apelo ao medo. Essa falácia aposta no medo do público, criando uma ameaça de um futuro assustador caso a determinada proposta seja escolhida. Então, um exemplo pode ser esse. É melhor você fazer um seguro. Vai que algo de ruim acontece. Então, já fica com medo, né? E se eu bater meu carro? E se for roubado? E se, sei lá, qualquer coisa? Então, apela-se ao medo para justificar um argumento. Se você não aprender a programar a linguagem mais atual, não terá emprego no futuro. É verdade? Será que é verdade? Isso é um apelo ao medo, né? Você não vai ter emprego no futuro, você vai ficar desempregado, passando o chapéu. Você pode programar em Java, só depois guarde o orçamento extra para comprar memória. É o medo. Olha o medo. Você vai jogando o medo e tentando justificar o seu argumento, né? Você pode programar em Java, só que depois tem que comprar mais memória. Opa. Valeu. Enquanto isso, eu quero que vocês vão pensando aí em falar se vocês já ouviram na vida real, para depois nós atualizar com mais fatos reais aqui, beleza? Vão pensando aí, vão mandando depois para a gente. Bom, a culpa por associação. Culpar por associação é desacreditar uma ideia ao associá-la a um indivíduo ou um grupo mal visto em determinados setores sociais. Acho que o melhor exemplo, já é o primeiro que a gente colocou, ele nasceu na mesma comunidade que o maior traficante do Brasil. Então, ele não é uma boa pessoa. Isso não faz o mínimo sentido, né, gente? A gente vê muitos casos de preconceito, de coisas que acontecem justamente por causa de onde o cara nasceu, de onde o cara veio, ou da onde o cara é. Não, né? Uma coisa não quer dizer, não tem nada a ver com a outra. O Banco X teve dados de milhares de clientes expostos. Eles usam exatamente o framework que você quer adotar.
Ou seja, se eles estão usando esse framework e os dados foram expostos, logo os nossos dados vão ser expostos? Claro que não, né? Isso não é um argumento válido. Tem que ser feita uma análise muito maior para saber se convém ou não usar determinado framework. Bom, a próxima falácia é apelo à autoridade irrelevante. Ele apela para a palavra ou reputação de alguma autoridade a fim de validar o argumento. Um exemplo é: pesquisas mostram que a pena de morte contribui para reduzir a violência. Pesquisas, que pesquisas? Essa é muito vago, entendeu? Não é uma autoridade relevante. Pode ser que existam pesquisas, mas existem pesquisas que provam o contrário também. Então tem que avaliar. Pesquisa indica que o React, o framework front-end, vai dominar o mercado no futuro. Tem que usar React. Será? Não sei. Então, pesquisa, quando começa assim, já pode ver que é falácia, que não tem um argumento sólido. Eu li um artigo que diz que Java não é orientado a objetos. Um artigo. Que artigo que você leu? Um artigo de um fulano que escreveu. O cara é contra o Java. Tá. É PHP, não gosta de Java. Bom, sei lá. É relevante? Talvez não, talvez sim, não sei. Então, tem que ser provado. Os primeiros projetos da empresa foram sucesso porque usamos um framework interno. Isso aqui, eu já ouvi em algum lugar. Esse aqui também é uma falácia com apelo à autoridade irrelevante porque ele aposta no passado. Como se o passado, o que aconteceu no passado, fosse algo relevante para provar o presente ou o futuro. Então, também entra como autoridade relevante. O passado não é uma autoridade que é relevante. Era outro contexto, outra história, então não dá para considerar. Bom, apelo à popularidade. Esse argumento utiliza o fato de muitas pessoas, ou a maioria, acreditarem em algo como se fosse prova de que a ideia é verdadeira. A maioria das pessoas descoladas que conheço usam tênis da Nike. Você precisa de um se quiser ser descolado. Isso é verdade? Eu aposto que tem muitas pessoas que usam tênis da Nike que são de fato descoladas, mas nem todas, né? A maioria das empresas estão adotando a metodologia Spotify. Então, ela é a solução dos nossos problemas. Será mesmo? Será que a gente deve simplesmente embarcar nisso sem fazer um estudo antes, sem ver se aquilo se adequa à nossa realidade ou não? A maioria das palestras do TDC foram sobre serverless. Então, com certeza, é a melhor solução para esse problema. De novo, será mesmo? Será que vai ser a solução ideal? Só porque a maioria das palestras foram sobre isso? Não necessariamente, né? A próxima falácia é a ad hominem, onde esse argumento ele ataca as pessoas em vez da opinião que ela está dando. Então, um exemplo, ele só quer aparecer, ele não está a fim de resolver o problema. O cara chega lá tentando dar ideias e tal, e vem com a dessa. Isso é uma falácia, ele está atacando a pessoa e não as ideias dele. Você é um dev front, não deve se envolver com problemas de back-end. Pô, está atacando a pessoa mais uma vez, está descreditando o conhecimento dela, porque ela não mexe no dia a dia com o back-end. Então, isso é também uma falácia ad hominem. Claro que é pesado, é Java. Porque, pô, Java é pesado. Você não está atacando, eu quero usar Java por causa disso, disso, disso. Está atacando Java direto. Ou então, claro que não funciona, é C#. É a mesma coisa. Isso aqui também é um fato real. Não, que as pessoas... Senão não seria uma falácia, né? Se fosse provado. Não, é que já ouvi usarem isso. Essa frase. Claro que não funciona, é C#. Então, não é isso que faz funcionar ou não funcionar. Então, isso você está atacando a linguagem, está atacando a pessoa e não o argumento ou a justificativa. Bom, a causa questionável. Define sem provas como causa de um evento uma ocorrência anterior ou simultânea àquele evento. Opa, spoilers. Meu time nunca perdeu quando eu estava usando minha meia da sorte.
Faz todo sentido, cara. Eu tenho certeza que quando o Corinthians ganhou a Libertadores era por causa da minha cueca da sorte. Todo sentido do mundo. Os jogadores pensaram, nossa, ele está usando a cueca da sorte, vou jogar o melhor que eu possa. Não, né, gente? Não tem o mínimo sentido. Bom, isso aqui é um exemplo bem legal, que é uma relação uma correlação, né, de afogamentos por piscina e o número de filmes que o Nicolas Cage fez no ano. Entendeu? Todo sentido, né? Quanto mais filmes, mais mortes. Não. Tem 99,6% de correlação dos divórcios em Maine com o consumo, a diminuição do consumo de margarina por essas pessoas. Todo sentido, né? A pessoa parou de comer margarina e falou, acho que eu não quero mais me divorciar, não. Meu casamento está ótimo. O projeto falhou porque foi usado Scrum. Então, todo projeto Scrum falha. Não, né, galera? Tipo assim, pode ter alguma relação de mau uso, alguma coisa? Pode até ter. Mas se levar isso como verdade, não tem o mínimo cabimento. Todo projeto que eu me envolvo, de alguma forma, tem sucesso. Cara, isso aí tá certo. Não tá, não, brincadeira. Não, gente, Não, né, gente? Pode ter uma relação muito boa, aliás, mas uma coisa dessas não pode ser tratado como verdade absoluta. Então, para encerrar, nós vamos fazer uma simulação aqui. Vamos chamar mais um integrante aqui. Nós vamos fazer uma simulação e não quero que vocês achem que isso é real. Se vocês acharem que parece que alguma coisa aconteceu, é coincidência, tá? Então, nós temos aqui um gerente de projeto, que é o Maxwell, e temos aqui o Fábio, que vai ser o nosso desenvolvedor. Eles vão começar um projeto novo, beleza? E eu vou mostrar quais as falácias que eles estão fazendo. Certo. Vamos começar a definição desse novo projeto. Para começar, acho que Scrum não é o ideal. Podemos adotar algo mais light. Por quê? Porque tem só você e eu no projeto. Não precisa de todas as cerimônias que o Scrum possui. Então você acha que cerimônias é uma perda de tempo? Não, só acho que para esse contexto não precisa. E qual linguagem vamos usar? Vamos usar Java, né? É a linguagem que a gente mais utiliza. Mas será que é ideal para esse tipo de projeto? Não seria melhor uma linguagem funcional? Cara, já tivemos projeto com linguagem funcional aqui e só deu trabalho. Melhor ir no que já sabemos que dá certo. Acho que devia deixar para eu decidir isso, já que você é gestor e não entende muito da parte técnica. Eu te dou autonomia, mas pense que não tem muita gente que programa com funcional aqui na empresa. Quando precisar contratar, não encontraremos ninguém no mercado. Eu entendo o risco, eu sei dos problemas que a funcional tem, mas só vejo dois caminhos: ou adotar uma linguagem funcional ou repensar todo o projeto. Eu sou o comercial, cheguei aqui para dizer que o projeto foi cancelado, galera. Quer tomar um café? Partiu. É isso aí, galera. Acho que deu para mostrar bem um pouco das falácias, né? Obrigado, Fábio. Alguém tem alguma pergunta? Bom, olha lá, o Chico tem uma pergunta. Nem é bem uma pergunta, só queria dar o parabéns aí para vocês. Esse formato aí sensacional de 2 pessoas, com artistas convidados e tal. Super legal. E adicionar aí só mais uma questão, silogismo, né, cara? Que é aquela história de o amor é cego, Deus é amor, Stevie Wonder é cego, então Stevie Wonder é Deus. A piada é boa, mas isso a gente vive direto dentro do sistema, né? Quando a gente vai discutir principalmente padrões de projeto e outras questões assim, né?
É muito bacana trazer isso para nosso meio, porque agrega não só na vida profissional, mas na pessoal também, né? Evitar aí essas falácias. Parabéns. Beleza, valeu. Tem bastante falácia, o livro tem bastante falácia ali, só que a gente trouxe só algumas, senão ia ficar a tarde inteira aqui. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Ô, Ivo, te paguei para não fazer pergunta, cara. Eu não vou devolver o dinheiro, não, cara. E quais são as maneiras para combater essas falácias? Identificar e combater. Só para complementar, porque a gente vê que é uma situação do dia a dia, mas, poxa, nunca tinha passado pela minha cabeça ter essa leitura, sabe? Então, acho que o primeiro passo é você conhecer, porque senão você não vai saber que você está entrando numa discussão baseada em falácia. Né? Você saber ali quando o cara está indo para um argumento falacioso. E tentar pedir provas, pedir coisas mais profundas e não só argumentos rasos. Como a gente usa mais Java aqui dentro da empresa, então os projetos novos têm que ser em Java. Isso não é aceitável. Pô, por que não pode ser em Java? Se o funcional talvez seja melhor. Vamos testar, vamos fazer uma POC, enfim. Acho que tentar quebrar algumas barreiras aí. Cara, também é interessante que uma vez que você conhece eles, você começa a policiar também. Uma coisa que eu notei, principalmente nesse diálogo que a gente fez simulado, que tem alguns pequenos detalhes que às vezes a gente faz no dia a dia e não é nem por maldade, é apenas porque a gente não está se policiando. Falou, peraí, mas será que é isso mesmo? Então é interessante que a gente se policie também, porque todo mundo só tem a ganhar com isso. Beleza, galera? Então, obrigado a todos aí e até a próxima.